Boa noite, irmãos. Vamos ouvir a palavra de Deus. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Amém. Senhor, obrigado. Agora nós nos reunimos para adorar Deus, Senhor. Abre nossos corações e derrama teu Espírito. Nós queremos ouvir tua voz, nós queremos exaltar o nome do Senhor. Senhor, aceita a nossa adoração e derrama a tua bênção a cada um de nós. Nesse momento, nós queremos olhar, encontrar com Deus, Senhor. Nos dá misericórdia e fica conosco. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nos desse poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que eu possa derrotar. Lança sua rede e alma, crê na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lança sua rede e alma, crê na palavra de Deus. Tudo é possível a que crê. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que eu possa derrotar. Lança suas redes e alma, crê na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lança sua rede e alma, crê na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Lança sua rede e alma, lance sua rede e alma, crê na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede e alma, crê na palavra de Deus. Tudo é possível a que crê. Lance sua rede e alma, lance sua rede e alma, crê na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede e alma, crê na palavra de Deus. Tudo é possível
possível a que crê, tudo é possível. Tudo é possível a que crê, tudo é possível a que crê. Amém. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. És-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombra por toda parte, o Salvador onde ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, vem ao seu lado sempre se andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para mais longe, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita, a luz bendita me vai guiando em meu caminho para mais longe, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Amém. Vim, essa é a hora da adoração. Vim, Narayan lhe coração. Vim, assim começar para adorar. Vim,
assim começa diante do Pai. Vem de novo, vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem para adorar. Vem, assim começar diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo dedo se dobrará, mas aquele que a te escolher, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo dedo se dobrará, mas aquele que a te escolher, tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim começar para adorar. Vem, assim começar diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo dedo se dobrará, mas aquele que a te escolher, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo dedo se dobrará, mas aquele que a te escolher, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo dedo se dobrará, mas aquele que a te escolher, tesouro maior terá. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos
absoluto abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade e louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade e louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas, incomparáveis, incomparáveis são tuas incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas para mim. Amém. Agora, este apoio para o culto. Maravilhoso Deus, obrigada por hoje. É uma alegria poder entrar na tua casa junto com os irmãos para te adorar e exaltar o teu nome. Entramos em tua presença ousadamente pelas portas do louvor e pelo sangue de Jesus que nos limpou e resgatou. Agora somos teu povo e reconhecemos o favor do Senhor. Vivemos pela tua graça. Derrama teu Espírito e quebranta nossos corações. Pedimos o teu perdão pelos nossos pecados e queremos ser cheios do Espírito Santo. Amém. Ajuda o pastor a pregar com graça e verdade e ajuda-nos a abrir bem os nossos corações para a tua palavra. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ler a Bíblia. Salmos 107, 23 até 30. Salmos 107, 23 até 30. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Amém, amém. Agora vamos à oferta. Nesse momento, vocês não precisam fazer linha, só uma pessoa oferta, então sentando e esperando, e depois vocês podem ofertar devagarzinho, tá bom? Vamos louvar. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a vos cantai, oh louvai, oh aleluia, tu
sol dourado a refulgir, tu lua em prata reluzir. Oh, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, boa terra que nos dás, enfim das bênçãos canta já. Oh, louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dá. A glória a Deus, Senhor e Pai. Oh, louvai-o, louvai-o. Aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também. Oh, louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Oh, louvai-o, louvai-o. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Senhor, nos deu Tua graça. Por isso nos reunimos agora, Senhor. Muito obrigado. Nós conseguimos se reunir. Ainda não é perfeito completamente, mas, Senhor, já abriu. Nós agradecemos. E, Senhor, nós oferecemos nossos corações, Senhor. Aceita a nossa oferta. E, Senhor, derrama a Tua bênção em cada um de nós. Nós precisamos da Tua bênção, Tua ajuda. E, Senhor, abençoe os idosos, as crianças, Senhor. Eles precisam da Tua ajuda, Tua mão, Senhor. Olha eles, Senhor. Dá misericórdia para eles, Senhor. Eles precisam da Tua ajuda, Senhor. Tua proteção, Senhor. E também cada um de nós, nesse momento, ouvir Tua voz, Senhor. Fica conosco, Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ler a Bíblia. Atos 16, 25 até 28. Atos 16, 25 e 28. Primeiro eu vou ler, depois vocês leram. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os prédios tivessem fugido. Amém, amém. Vou avisar uma coisa. Agora nós cultuamos de manhã, mas ainda esse culto é gravado, então de noite alguém não podia vir de manhã, ele vai cultuar de noite mesmo. Então, e quando durante o culto ainda nós precisamos usar máscara, e quem tiver febre, eu prefiro que vocês fiquem na casa e cultuam na casa mesmo. Deus nos deu essa oportunidade, essa bênção para nos reunir, mas ainda não perfeito, então nós precisamos orar continuamente com esse coronavírus. E muitas pessoas estão doentes com isso, e está passando difícil financeiramente, saúde, essas coisas. Nós precisamos olhar nos próximos, nossos irmãos, e ajudar a orar. E se vocês se souber, então me avisa,
quem precisa uma coisa necessitada, então me avisa, então se Deus quiser, então eu vou tentar e nossa igreja vai fazer disso. E esse culto, continuamente, 19 horas, vai avançar com todos os irmãos da igreja. Amém? Vamos orar. Senhor, agora nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Abrimos nossos corações. E, Senhor, tema Tua palavra, Senhor. Nos revela a Tua vontade, Teu plano. Nós queremos ouvir, nós queremos aprender, nós queremos seguir pela vontade de Deus, Senhor. Senhor, nos dá sabedoria e nos fala. Nós queremos viver. Nós queremos viver pelo Evangelho. Pela Tua vontade, Senhor. Nos ajuda e nos protege. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Paulo deixou Troade e ele chegou a Filipos. Em Filipos, ele encontrou uma mulher. O nome dela era Lísia. Ela era gentia, mas ela creia em Deus. E Paulo e ela encontraram. E Paulo pregou entregou a palavra de Deus para ela. Então, a Bíblia diz que Deus abriu o coração dela, por isso ela atendeu. Assim, continuamente nós estamos olhando. A missão é feita por Deus, não é uma pessoa, não é um missionário. Porque Paulo chegou a Filipos, Paulo tinha um plano, porque Paulo foi Macedônia. Paulo sabia onde ia. Mas Deus preparou Lísia e encontrou. Depois, Lísia ajudou a missão de Paulo. Ela ofereceu sua casa. Deus não é que procurar uma pessoa especial. Deus acha uma pessoa obediente. Missão, isso não é que um missionário faz. Missão é, primeiro, ouvir a vontade de Deus, a palavra de Deus. O que Deus quer, o que Deus é. Qual é o plano de Deus? Ele precisa saber, conhecer e depois entregar para seu próximo. Isso é missão. Por isso, para fazer missão, sempre palavra de Deus, palavra e oração. Essas são básicas. E Paulo e Silas encontraram mais uma mulher. Ela era adivinhadora. Ela adivinhou. E ela tinha os seus senhores. Mas ela grita para Paulo e Silas: eles são homens de Deus Altíssimo. Eles estão dando uma notícia sobre caminho de salvação. Mas isso não significa ela creia em Deus. Não é que ela era crente, isso não foi. Além disso, Paulo indignou disso. Por quê? Por causa de seu clamor dela, pode parecer que o evangelho está relacionado a outro Deus em que ela acredita. Isso outras pessoas podem achar. Isso é misturado. Deus dela e Deus dele é mesmo Deus. Por isso, Paulo indignou. Então, o clamor dela, isso atrapalha o evangelho. Era para misturar o evangelho com outras religiões. Mesma coisa, seu Deus, meu Deus é igual. Nós precisamos cuidar disso. Enfim, Paulo expulsou espírito maligno. Então, os senhores dela se zangaram, ficavam raiva. Paulo libertou uma mulher de espírito maligno. Paulo salvou ela. Mas os senhores dela não gostou. Além disso, prenderam Paulo e Silas. Por quê? Eles desapareceram a esperança do lucro.
Deus preparou todas essas coisas. Deus preparou Lídia, Deus já tinha um plano em Filipos, mas ainda tinha uma pessoa atrapalha para o evangelho. Fazer missão, evangelho, evangelizar, sempre tem dificuldade, problema. Pode aparecer um problema, mas nós precisamos fazer missão continuamente, porque isso é vontade de Deus. E, através disso, o evangelho é expandido. Então, os senhores prenderam eles, e agora Paulo e Silas ficaram na prisão. Por quê? Os senhores dizem assim, Paulo ensinou um costume que os romanos não podem receber e praticar. Aquele costume é diferente com romanos. Então, multidões acusaram, clamaram, e os pretores, autoridades, prenderam Paulo e Silas na prisão. Parece, era como se a missão tivesse falhado. A missão é feita por Deus, não é nós. Mas não é que sempre aparece uma coisa boa. Quando nós fazemos missão, pode ser, nosso trabalho é atrapalhado, caído. Mas o que é importante, nós não perdemos, não esquecemos o evangelho e continuamente confiar no Senhor. Paulo não sabia nada, mas ele obedeceu e chegou a Filipos. E lá ele evangelizou. Por isso encontrou Lídia. Quando alguém tentou misturar o evangelho com outro, Paulo recusou. Por causa disso, agora Paulo ficou na prisão. Acho que isso foi injusto para Paulo, mas ele fez. Isso é fé. Pelo evangelho, ele fez qualquer coisa. E Paulo e Silas prenderam, ficaram na prisão. Então, na prisão, o que eles fizeram? Nós já sabemos, eles louvaram, cantavam louvores a Deus. Se eles orassem, nós podemos entender, compreender. Por causa do sofrimento, problema, eles pediram uma ajuda a Deus, mas eles louvaram. 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Amém. Então, por que eles louvaram a Deus na prisão? O que eles agradeceram? Mas a Bíblia disse, os demais companheiros de prisão escutavam. Outros prisioneiros, eles também ouviram disso. Isso é normal, isso é natural. Não sei, não conheço bem, mas prisão, sempre ficam tudo junto, cada quarto, sala, né? Então, se alguém cantar, então outra pessoa pode ouvir. Mas a Bíblia escreveu disso, falou. Eles louvaram e outras pessoas ouviram. A Bíblia falou. Por quê? Isso nos mostra a influência do evangelista, influência do povo de Deus. Todo mundo sabia, conheciam. Paulo e Silas, eles evangelizavam em cidade. Mas agora se tornaram como prisioneiros. Então, ele está olhando. Não é que gosta, não gosta, mas tem interesse. Eles sabiam, ele é pouco diferente comigo. Pode ser, tivesse um ladrão e assassino e mentiroso, não. Uma pessoa mentira, mas ele é diferente. Por isso, todo mundo está olhando, tem interesse.
Mas Paulo manifestou qual é a vida de evangelista, qual é a vida do povo de Deus. Pode ser, algumas pessoas zombaram Paulo. Mas eles ainda olharam Paulo e Silas. Nossa vida também precisa mostrar para nossos próximos. Paulo ficou numa situação difícil, complicada, mas ele manifestou a vida do povo de Deus deve ser qual? Não é que somente pela palavra, ele pelo comportamento, ele mostrou. Então, sua vida a si mesma era a missão. O mundo vê, olha, o que fazemos quando estamos com problemas? Quando estamos felizes, eles não olham, mas se tiver problema, mas ainda o que está fazendo? O mundo quer olhar. E nesse momento, nós precisamos mostrar, manifestar, nossa vida é diferente conosco, com eles. Pode ser o mundo não gosta de nós, não gosta do povo de Deus. Pode ser, eles se zombaram. Mas ele quer conhecer como vivemos. Por quê? Ele ainda dúvida, eles têm uma dúvida. Somos verdadeiros, somos falhos. Ele está falando, nosso Deus é certo, nosso Deus é criador, nosso Deus é bom. Mas eles ainda não acreditam. Então, quero olhar a vida de você. Suas vidas são iguais comigo ou são diferentes? Eles querem olhar. Se nossa vida não tem diferença, não é diferente, eles não reconheceriam. Mas, se nossa vida é diferente, nós já manifestando, evangelizando, proclamando evangelho pelos nossos comportamentos, nossas vidas. E quando Paulo e Silas louvaram a Deus, apareceu um grande terremoto, 26 e 27. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Amém. Quando louvou, apareceu um milagre. E, através desse milagre, todos os prédios foram libertados. Onde está o Filho de Deus, o povo de Deus? Está a bênção de Deus. Na verdade, por causa de Paulo e Silas e outros prisioneiros, também foram libertados. Deus abençoa até ao meu redor, por minha causa, por causa de vocês. Deus abençoe seu bairro, sua casa, sua empresa, sua escola, por causa de você mesmo. E a Bíblia tem várias evidências disso. Isso é Abraão. Por causa de Abraão, sobrinho dele, Ló, ele foi abençoado. Tá bom. Os prisioneiros receberam, foram libertados, mas o carcereiro tentou se suicidar. Por quê? Eles acharam que todos os prisioneiros foram fugidos, tivessem fugidos. Mas os prisioneiros, ninguém fugiu. Depois a Bíblia fala, Paulo diz que você não precisa preocupar com isso, tudo está aqui mesmo. Então, os presos, por que não fugiram? Eu não sei exatamente, mas eles estavam olhando um milagre na prisão mesmo.
Isso não significa, não é que eles se tornaram todos crentes, o povo de Deus, mas eles estavam olhando um milagre. Eles ouviram o evangelho na prisão mesmo. Então, a Bíblia não fala, então eu não posso falar exatamente, mas eu penso que alguns deles, prisioneiros, agora podem crer em Deus por causa daquele milagre, aquele negócio. Então, eles estavam presos na prisão, mas agora alguns deles estão presos pelo Evangelho. E Paulo impediu que o carcereiro se suicidar. Por quê? Ninguém fugiu. Você não precisa morrer. Você não precisa ter a responsabilidade com isso. Então, o carcereiro chegou a Paulo temendo. 29 e 30. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Amém. Agora o carcereiro se prostrou para Paulo e Silas. Por quê? Ele achou que Paulo e Silas eram o dono da sua vida. Por causa dele, eu posso ser salvo. Então, o carcereiro perguntou: como posso ser salvo? Essa pergunta é sobre carne, sobre corpo, não é alma. Mas Paulo deu uma caminhão da salvação sobre alma. 31, 32. Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Amém. E aquele carcereiro trouxe sua família. E eles ouviram o evangelho tudo. Talvez outros presos, prisioneiros também ouvissem. Então, parece assim, na prisão mesmo ainda. Mas o Paulo fez uma congregação na prisão. Para carcereiros, para outros prédios. Ele obteve essa oportunidade e ele pregou. O pecador do mundo agora estavam se tornando um povo de Deus. Ninguém imaginou, ninguém pensou disso, mas aconteceu com certeza. Por quê? Paulo pregou na prisão mesmo. Paulo louvou na prisão mesmo. O evangelho de Deus precisa ser proclamado por tudo, qualquer lugar. Isso é vontade de Deus. Paulo pregou qualquer momento, qualquer lugar, sempre. E depois carcereiro lavou sujeiras de Paulo e ela e sua família foram batizados. 33, 34. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. O carcereiro lavou as sujeiras de Paulo, mas ele foi purificado dos seus pecados também. É engraçado. Ele lavou uma sujeira e ele foi lavado com seus pecados. Na prisão, o carcereiro ouviu o evangelho e aquele carcereiro foi salvo. O carcereiro e sua família, tudo, foram salvos. Dia seguinte, os pretores, autoridades, mandaram alguns polícias com a seguinte ordem para o carcereiro: ponha Paulo e Silas em liberdade. Paulo e Silas foram capturados
capturados por causa dos tumultos da multidão. Mas aqueles pretores acharam que punição, castigo foi suficiente, bastante. E agora deixou para sair. Mas Paulo disse, 37. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e, pessoalmente, nos ponham em liberdade. Amém. Naquele dia, naquela época, romanos, cidadão de Roma, era reconhecido. Então, ele não pode tratar sem respeito para eles. Mas, porque Paulo e Silas agora revelou, eles eram romanos. Porque agora disseram. Acho que eles já disseram ontem também, mas por causa do muito barulho, todo mundo gritando, acusando, criticando, zombando, então ninguém ouviu essa palavra. Por isso ontem não conseguiu entregar essa notícia para carcereiros. Mas 11 ele disse: mas ainda tenho uma dúvida. Por que não Paulo saiu da prisão com calma, silencioso? Ele era injusto, por isso ele reclamou? Acho que não. Ele fez pelo evangelho mesmo. Assim, muitas pessoas ouviram, o Paulo foi preso. Paulo entrou na prisão. Todo mundo olharam e eles pensaram. Se Paulo e Silas fossem libertados, outras pessoas podem pensar assim: se eu crer em Jesus, então eu também preciso ficar na prisão. Outras pessoas. Talvez se alguém cresce em Jesus desde então, ele poderia ter ansiedade de ser preso. Por isso, Paulo esclareceu disso. Paulo mostrou: sou inocente, eu não tenho culpa. De fato, Paulo ia à prisão várias vezes. E Pedro também foi preso antes. Mas desta vez, Paulo chamou pretores. Isso é injusto. Corrige essa situação. Agora todo mundo ficou sabendo como Paulo e Silas foram libertados da prisão. Eles já olharam: crer em Jesus, isso não é pecado. Nós não precisamos ter medo de ficar preso. Paulo mostrou disso. E os pretores tiveram medo, porque eles souberam, Paulo e Silas eram romanos, 38 e 39. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Amém. Mas a reação deles foi diferente com o carcereiro. O carcereiro alegrou, ele foi salvo, mas pretores, eles pediram, rogaram que se retirassem da cidade. Por favor, sai dessa cidade. Eles pediram a Paulo. Paulo pregou o evangelho e muitas pessoas, por causa do evangelho, se tornaram o povo de Deus. Eles resolveram seus pecados, mas pretores
expulsaram, parece, né? Expulsaram Paulo. Aquele que sabe o valor do Evangelho, ele vive pelo Evangelho. Ele acha, procura. Mas aquele que não sabe o valor do Evangelho, ele vive pela sua vontade. Ele recusa aquele Evangelho. 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Amém. Paulo e Silas saíram da prisão e foram para a casa de Lídia. E eles consolaram os irmãos. Eles foram a outra cidade, Tessalônica. O texto de hoje é famoso. Acho que vocês já ouviram bastante, muitas vezes. Quando um pastor enfatiza sobre louvor, cita muitas vezes esse texto. Louvor tem poder. Quando nós louvamos, Deus guia, Deus trabalha. Se quero pregar esse texto, esse conteúdo, então, usa esse texto de hoje. E Paulo e Silas louvaram a Deus até ficavam na prisão. Então, isso é bom exemplo. Bom exemplo. Por isso, nós já sabemos bem sobre o texto de hoje. E mais, o texto de hoje tem um milagre. Então, é engraçado também esse texto de hoje. Mas, quero pensar mais uma coisa através do texto de hoje. O que é milagre? O que é milagre? Na verdade, Paulo e Silas louvaram a Deus e apareceram um terremoto. Por causa disso, a porta da prisão foram abertas. Isso é milagre? Sim, isso é milagre. Isso é milagre. Mas acho que tem um milagre maior, o texto de hoje. Primeiro, Paulo e Silas louvaram a Deus na prisão. Eles, por causa do Evangelho, ficaram na prisão. Mas, na prisão, eles cantavam louvores a Deus. Se eles oraram, isso é, você entender, tinha problema, dificuldade, então eles pediram a ajuda de Deus. Entende? Mas eles louvaram a Deus. Esse louvor é um pouco diferente de hoje. Hoje tem vários louvores, então um louvor, nós rogamos assim: Senhor, me consola, me ajuda, Senhor, dá misericórdia para mim. Tem um louvor, esse conteúdo, né? Foi feito esse conteúdo. Nesse dia tem, mas naquela época, louvor é diferente. Louvor deles, isso é só exaltar o nome do Senhor. Na verdade, antigamente, não tinha muitas letras, palavras, só poucas. O Senhor é Deus, o Senhor é Criador, o Senhor é Salvador. Poucas. Mas eles louvaram. Então isso significa, eles não pediram a Deus. Não é que pediram a Deus. Eles exaltaram o nome do Senhor. Isso é milagre. Isso é milagre. E segundo, a porta da prisão foi aberta, mas ninguém fugiu. Ninguém fugiu. Os prédios não fugiram. Isso é milagre. Por quê? Por que eles não fugiram? Por causa do Evangelho. Pode ser, tinham medo, ou Paulo diz que ninguém pode sair. Pode ser, mas por causa do Evangelho, eles ficaram na prisão. Vocês sabem, né? Prisioneiros são obedientes? Não. Eles sempre têm de obedecer. Mas naquele momento, tudo ficaram na prisão. E terceiro, Paulo evangelizou para
carcereiro e sua família na prisão mesmo. Eles fizeram uma congregação. Fizeram um culto lá mesmo. Mas tem mais uma coisa. Paulo pediu, chamou os pretores, autoridades. Tipo, ele pediu uma desculpa para eles. Assim, eles se chamaram pretores. Eu não vou sair, fica quieto. Vocês têm que me pedir uma perdão. Se fosse se os pretores me deixassem sair da prisão, eu imediatamente e rapidamente sairia da prisão. Porque eu não gostaria. Eu gosto da prisão. Mas Paulo recebeu uma desculpa por eles. Tudo foi feito, tudo ele fez pelo Evangelho, por causa do Evangelho. Então, como isso foi possível, essas coisas? Porque Paulo sabia a palavra do Evangelho. E perdão, se eu quero falar outro jeito, Paulo era louco pelo Evangelho. Ele vive diferente. Para Paulo, prisão, repreensão, punição, não importou. Ele pregou qualquer lugar. Por isso Deus usou ele. O que milagre? Quando nós louvamos, quando nós oramos, Deus faz a tua vontade, Deus nos mostra uma coisa especial. Isso é milagre? Sim, mas a Bíblia diz, um milagre verdadeiro é um pecador vive pelo Evangelho. Um pecador vive pela vontade de Deus. Isso é milagre. E hoje nós precisamos desfrutar dessa milagre. Se nós vivemos pela vontade de Deus, então isso é verdadeiro milagre. Nós precisamos desfrutar dessa milagre. Se nós vivemos assim, então outro milagre. Esse milagre todos reconhecem. Aconteceu do texto de hoje. Essas coisas aparecem várias vezes. Mais importante, nós vivemos pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. Nós somos pecadores. Então, nós não conseguimos viver pela vontade de Deus. Infelizmente, nós sempre pecamos. Não fazemos uma coisa boa. Mas, pela palavra de Deus, pela oração, nós podemos viver pela vontade de Deus. E, se nós vivermos nessa direção, então, Deus faça várias outras milagres conosco. Amém? Nossa igreja precisa viver. Cada um de nós precisamos viver pela vontade de Deus. Qualquer momento, qualquer lugar, nós ainda podemos pregar o Evangelho, entregar a palavra de Deus. Eu não estou falando para vocês têm que pregar bem longo, não. Vocês ainda podem contar o que acontece com vocês nesses dias. Contar para seu próximo, seu pai, seu filho, seu amigo, seu vizinho. Isso nós podemos fazer. Quando nós olhamos Atos, ninguém fala seu conhecimento, sua palavra. Até Paulo também sempre disse o que aconteceu com ele. Todo mundo já sabia esse conteúdo. Não foi o conteúdo especial, mas ele entregou o que aconteceu com ele. Então outra pessoa aceitou. E Deus abriu o coração dele. Fazemos nosso papel. Assumimos nossa parte. Por isso, deixamos
que Deus nos usar pela sua vontade. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Nós queremos ser usados, Senhor. Nós queremos ser usados por Deus. Mas, Senhor, somos pecadores. Por isso nós fazemos errado muito, Senhor. Mas ainda nós queremos ser usados por Deus, Senhor. Nos dá misericórdia. Senhor, faça a tua vontade conosco. Nós também queremos ser uma pessoa louco pelo Evangelho, com o Evangelho, como Paulo. Nós queremos pregar, nós queremos contar Evangelho para nós próximos, em qualquer momento, qualquer lugar. Senhor, nos ajuda e nos derrama teu Espírito. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora vamos orar juntos, apegando a palavra de Deus. E agora vamos orar um momento.
Oh Senhor, nos dá tua misericórdia, Senhor. Nos dá tua misericórdia, Senhor. Nós queremos viver pela vontade de Deus. Nós queremos desfrutar o milagre que nós vivemos pela vontade de Deus, Senhor. Nos ajuda, nos dá misericórdia, Senhor. Nós queremos seguir teu caminho, Senhor. Mas somos pecadores. Por isso nós caímos muitas vezes. Mas nesta semana nós nos levantamos de novo e nós avançamos com o poder de Deus, Senhor. Então, abençoe cada um de nós. Faça a tua vontade através de nós, Senhor. Senhor, abençoe essa igreja. Abençoe cada um de nós. E te ama teu Espírito. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e o Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora para sempre. Amém.